você sabe como era a moda na era vitoriana? A Rainha Vitória, ela era avó da Rainha Elizabeth, que faleceu há pouco tempo, que a gente conhece, e é tão famosa na Inglaterra e no mundo inteiro. Historicamente, o vestuário evoluiu com a evolução da humanidade e se tornou um reflexo das questões sociais, políticas, religiosas, morais e de todas as fases vivenciadas pelo mundo inteiro. O estudo da história do vestuário implica um estudo de todos os aspectos da vida e, assim, em diferentes épocas. E a era vitoriana teve duas partes, eu vou explicar um pouquinho para vocês do começo e o final dela. Ela começou entre 1837 e terminou em 1901, e um período de grandes transformações. Existiu então um novo código de conduta moral para as mulheres e para os homens também, que refletiu muito na moda, e é por isso que eu estou trazendo toda essa história aqui para vocês. Pode ser uma época onde o recato, a discrição estava assim acima de tudo. Tinham perucas, maquiagens pesadas, mas tudo isso foi deixado de lado quando chegou a época da era vitoriana, que foi assim, um reinado extremamente puritano, principalmente o começo, com mulheres muito recatadas, de movimentos restritos, não podiam fazer nada, a aparência era assim bem vulnerável, as cores das roupas eram claras, o espartilho era considerado até uma necessidade médica, eu já até contei isso aqui pra vocês em outro vídeo. Eram 4 camadas de corpete, gente, pensa como essas mulheres ficavam amarradas, literalmente. 4 anáguas, amarrações de saia e um vestido que poderia chegar até 20 metros. E esse vestido de 20 metros poderia ser de lã, de seda e provavelmente tinha barbatanas, era algo muito pesado. E ao sair de casa, tinha que acrescentar ainda mais coisas. Por exemplo, um chale bem pesado, que tinha que cobrir aqui os braços, né? E ela podia, para sair de casa, carregar até mais de 15 quilos só de roupa, gente. Os cabelos eram ondulados ou cacheados, os olhos eram grandes, geralmente escuros, as bocas eram pequenas, os ombros eram deixados assim mais caídos. E isso era o ideal de beleza. As mulheres deviam parecer uma mistura de criança com anjo. Aí a gente chega em 1860 e a silhueta se tornou um pouco menor, graças a Deus, né? Mas ainda é muito irritante. Incluindo os chapéus, vieram tecidos listrados e mais geométricos. Eu curto bastante. E as saias podiam ser mais assimétricas e com volume atrás. Sabe aquele bumbum de tanajura que a gente vê as fotos antigas? Eu vou passando as fotos aqui para vocês verem. E nessa época a máquina de costura foi inventada. Daí, gente, começa a Revolução Industrial e muda tudo, principalmente para moda. Então foi inventada a máquina e a fabricação de roupas, as pessoas começaram a ter máquinas e todas as roupas da aristocracia e da burguesia ficaram assim um pouco semelhantes, porque começaram a ser acessíveis para essas pessoas também, por conta da produção, né, em massa. Em 1961 morreu o príncipe Albert, que era o marido da Rainha Vitória. E ela ficou muito, assim, triste, se afundou, né, numa depressão e ela vestiu o luto até o fim da vida, então ela usava preto direto. Tudo, gente, que a Rainha Vitória fazia, ela era uma influenciadora. Ela influenciava. Então, a segunda fase da era vitoriana, por isso que eu falei lá no começo que tinha 2 fases, ela começou a ser de cores mais escuras. E assim, uma nova silhueta apareceu, que eram saias um pouquinho mais justas, varridas para trás, criando uma cauda, né? E elas eram um pouco menos volumosas. Chegando em 1970 também vieram cores vibrantes com a descoberta das tintas. E as tintas, eu vou até contar uma coisa interessante para vocês. Elas vinham de quê? De sementes, de folhas, da natureza. E só quem tinha acesso a isso eram pessoas com mais condições. Então, só usavam cores vibrantes quem tinha dinheiro. Daí, o que aconteceu? Um cientista estava tentando desenvolver uma cura para malária e, sem querer, ele sujou uma seda com um tecido meio bordô, é um roxo, gente, e se tornou um colorido, e ele percebeu que aquilo podia ser uma tinta e podia, né, aplicar nos tecidos e as pessoas poderiam se colorir mais. Então, as roupas coloridas vieram para todo mundo. Vocês podem perceber nas fotos, né, mais antigas, dessa época, de 1800 a 1900, muitas roupas roxas. É por conta desse tecido, dessa cor, né? As pessoas mais comuns usando o colorido, a alta sociedade já se incomodou e voltou a usar as cores claras. Vai entender, né, gente? Os espartilhos rígidos saíram de moda. A década de 1890, bem quase no final já, foi de mudança de valores, principalmente para os jovens. Então eles tinham trajes esportivos, eles se preocupavam mais com isso e esse assunto estava em voga.
Então, tinha uma sensação maior de liberdade, havia uma necessidade também que as roupas do cotidiano fossem confortáveis. Só que não era nada confortável, gente. Só era um pouco mais confortável comparado a antes, né? A era vitoriana estava chegando ao final, né? E o espartilho alongou. Ele fazia com que o corpo da mulher formasse um S, aquela silhueta que a gente conhece hoje. E ela faria muito sucesso na época, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente já estudou na escola esse assunto, que é a época da Belle Époque. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a história da moda, se inscreve no canal, deixe seus comentários e me conta aqui o que vocês acharam desse vídeo. Beijos e até a próxima!